Enquanto que a gente tem tempo, eu quero falar essa outra pesquisa que você está fazendo, que eu acho bem importante, sobre a realidade dos professores ucranianos trabalhando em território russo, controlado pelas forças da Rússia. É, assim, começando do básico, para alguém que não entende nada da situação, como você explicaria como é a vida dos ucranianos sob ocupação nas áreas que você estudou? Jared, eu estou estudando esse tema já faz quase 2 anos, né? É o meu atual tema de pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, minha pesquisa. E eu tenho realizado muitas entrevistas, né, com pessoas que vivenciaram a ocupação, né? Inclusive, eu estive na Ucrânia para realizar ainda mais entrevistas, né? Acho que para sair da Ucrânia foi fundamental para conseguir mais entrevistas com pessoas que vivenciaram a ocupação, né? Então, já tenho cerca de 50 entrevistas e eu vou falar um pouco, né, das minhas principais conclusões até o momento, né? Então, eu me interessei pela educação porque eu vi que os professores, eu diria que a educação se tornou um dos principais frontes da guerra. As tropas russas, quando elas iniciaram a ocupação, de maneira muito rápida, houve um investimento em recursos para atrair professores para abrir escolas russas, né? Ou seja, houve um esforço, um investimento de recursos muito grande para abrir escolas russas com professores que fossem ensinar o programa escolar russo, né? Que fossem ensinar a língua russa, a história da Rússia, e que não mais fossem ensinar, né, a língua ucraniana ou a história da Ucrânia, né? Então, os professores eles ficaram um verdadeiro fronte. Se eles se recusassem a fazer o que os russos estavam exigindo, eles poderiam sofrer diversos tipos de sanções econômicas, né, como perder o trabalho, ser demitido, né, e mesmo sanções físicas, né. Eu cheguei a entrevistar professores e diretores que foram presos e alguns até mesmo torturados. Ao mesmo tempo, os que aceitaram, Eu no acho caso que eles aceitassem, é importante dar ênfase nisso. Professores foram presos e torturados pelo não. Para que exatamente? Como foi? Me conte mais. houve casos, né, os que eu entrevistei, né, eu entrevistei 2 professores, né, que foram presos e torturados, né? Entrevistei diretores que também foram presos, né? Esses diretores eles falam que eles não foram torturados, mas quando eles descrevem as condições que eles estavam presos, né? Ou seja, em uma pequena sala para 4 pessoas, sem praticamente com pouca alimentação, com direito a ir para o banheiro uma vez por dia, né? Então são assim situações que eu descreveria como uma tortura, né? Apesar deles não descreverem essas condições como uma tortura, a gente vê que são condições muito precárias que poderiam ser descritas assim como uma tortura, né? Alguns desses professores e diretores, né, sobretudo, eles relataram que na prisão eles ouviam, né, barulho de pessoas sendo torturadas, ouviam barulho até mesmo de estupro, né? Então houve casos, sim, muitas denúncias de violação de direitos humanos, de crimes de guerra que foram conduzidos, principalmente contra as pessoas que inicialmente resistiram abertamente à ocupação. Então, os professores eles ficaram nesse dilema, né? Os professores e diretores, eu diria educadores, né, de maneira em geral. Os diretores eles foram mais afetados do que os professores, né? Principalmente as forças de ocupação russa elas focaram principalmente nos diretores escolares, né, e de universidades também. Então, os que acabaram, os que se recusaram, eles correram risco de sofrer esse tipo de coerção, e os que aceitaram, pela lei, pelo Código Criminal ucraniano, eles são traidores, né? Então, são traidores, são colaboradores e também estão sujeitos à prisão, né? Estão sujeitos a diversas punições administrativas e criminais na Ucrânia. Então, os professores eles ficaram em uma situação em que qualquer decisão seria extremamente complexa e difícil, né? Por isso que eu achei essa pesquisa muito interessante, muito complexa, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que esses investimentos russos na educação, em ter o controle do processo educacional de maneira muito rápida, na,
nos territórios ocupados, eles constituem parte de uma estratégia de mudança forçada de identidade. Uma tentativa de convencer esses ucranianos, e sobretudo as crianças, já que os adultos e os idosos são mais difíceis de você fazer essa lavagem cerebral de forçar a pessoa a mudar de identidade. Então, acho que as crianças, né, sobretudo as crianças nas escolas, foram vistas como um alvo potencial para essa política de tentar convencer de que elas não mais são ucranianas e são russas, né? Então, as crianças hoje, na ocupação, elas passam por um processo de indoutrinação, de assimilação cultural e de mudança de identidade forçada, né? Elas têm que cantar o hino da Rússia, elas têm que ler a história da Rússia, têm que ler, inclusive, as visões, né, da Rússia, muito controversas, como a gente tem discutido aqui, sobre a invasão. Então, tem todo um esforço para convencer essas crianças, para mudar a identidade delas, de que elas não são ucranianas, elas seriam russas, né? Então, aprender o russo, mas prioritariamente não mais ucraniano. Então, eu diria que a gente poderia chamar isso até mesmo de genocídio cultural, um genocídio cultural. Então, essa é uma das particularidades dessa guerra na Ucrânia, que eu diria que não está presente em outras guerras, em todas as outras guerras, né? Em algumas guerras isso esteve presente, em outras não, mas essa é uma particularidade muito interessante, né? Em que não é apenas uma ocupação, é uma ocupação em que você está tentando transformar a mentalidade e a identidade daquelas pessoas através de diferentes tipos de instrumentos. Eu ouvi relatos, né, muitos relatos nas entrevistas, de que os pais que se recusassem a mandar os seus filhos para as escolas russas, eles poderiam ter a guarda das crianças negadas, a guarda retirada, né? Ou seja, eles poderiam perder a guarda sobre seus próprios filhos. É interessante destacar que a Rússia ela não apenas utilizou coerção, mas ela também utilizou instrumentos de cooptação, né? Então, foi oferecida ajuda humanitária aos pais na condição que eles enviassem os seus filhos para as escolas, né? Então, foi uma espécie de barganha. Você envia o seu filho para as escolas, você vai ganhar essa ajuda humanitária, você vai ganhar essa ajuda em dinheiro, né? Se você não enviar, você não vai ganhar. Houve também, eu falei que houve coerção contra educadores, mas também houve cooptação, né? Os russos ofereceram salários muito maiores do que o que a Ucrânia oferecia para os professores e muito maiores do que eles pagam na própria Rússia, né? E salários também para diretores, né? Os diretores eles acabaram ofereceram salários muito maiores do que os professores recebem tanto na própria Rússia quanto na própria Ucrânia, né? Então, eu diria que a ocupação, então, envolve toda essa situação, né? Essa pressão de coerção, essa tentativa de, né, tanto de coagir quanto de cooptar. E uma coisa interessante que eu acabei observando nas entrevistas, né, que na minha visão equívoca, até então, as pessoas que estavam na ocupação, elas não saíram dali porque elas tinham alguma simpatia, né, com os russos ou apenas alguma indiferença, né? E essa é uma visão errônea que muita gente na própria Ucrânia tem. E eu fazendo essas entrevistas com pessoas que viveram na ocupação, eu acabei percebendo que não, né? Os ucranianos, eles têm uma ligação muito forte com a terra. Então, muitos ali não, eu diria que a maioria, né, pelo menos na região que eu mais estudo, que é Kherson, no sul da Ucrânia, não apoiam a ocupação russa, a anexação à Rússia, mas eles veem que aquilo é a terra deles, então eles não devem sair da terra deles, né? Eles estão ali não porque eles apoiam, mas porque eles acham que ali é a terra deles, né? Eles têm a convicção de que é a terra deles e que é a Rússia que tem que sair dali. E um último elemento, né, é o medo de perder a casa, né? Porque muitas pessoas que emigraram, né, que fugiram da ocupação, elas tiveram as casas confiscadas. Então, eu entrevistei pessoas em que confiscaram a casa delas e colocaram ou militares ou professores de outras regiões da Rússia para morar na casa deles, né? Então, a pessoa ela perdeu a própria casa, né? Hoje a Rússia está colocando pessoas de outras regiões da Rússia para morar, né, nas residências das pessoas que foram embora, né? O que é um outro crime de guerra.